A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Neste vídeo abordaremos aí a lição de número 1 da revista da editora CPAD. Lembrando que a gente está começando aí mais um trimestre e esse trimestre tem aí por título Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Olha aí, que tema para lá de oportuno, que tema para lá de atual, né? A gente precisa, é claro, estar atentos à vinda de Cristo e saber também, é claro, que esses dias que antecedem essa vinda serão dias difíceis, né? Tem sido para nós dias difíceis. E é muito bom poder parar aí para fazer estudos dentro desse tema, ou temas também que são para lá de importantes. Então eu queria começar essa lição aí, já analisando aqui, a princípio, é claro, o título da lição. Lição 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Temos também o nosso texto áureo, que está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o verso 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha aí, que alerta para nós. A nossa verdade prática nos diz: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na primeira epístola de Paulo também a Timóteo, capítulo 4, dos versos 1 ao 5. E aí a nossa introdução, a qual nos diz: nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, a saber aí, é claro, Satanás. Então a gente já vai começar a trazer algum conteúdo baseado dentro dessa lição, e é bom que a gente já nessa introdução pare para entender algumas coisas que para você aí, professor de EBD, para você também, aluno que está aí na EBD, embora a gente já está em cima da hora, né? Estou gravando esse vídeo aqui no sábado à noite, que antecede na véspera da EBD, mas também eu sei que há igrejas que às vezes não ministram a EBD domingo pela manhã, às vezes pode ser no dia de semana, talvez dê tempo ainda para você estar assistindo aqui e extrair alguma coisa desse material para te auxiliar e para te ajudar aí. Então, depois disso, vamos lá. Nós vamos aí, nesse trimestre, daremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Então, já começa entendendo uma coisa aqui. Acho que só de ler essa introdução, a gente já passa a ter uns pontos que podem ser, acredito eu aí, observados e bem aproveitados em loco, em sala de aula. O primeiro ponto é isso aqui, ó. Qual é a igreja que está sendo atacada? Qual é a igreja? Então, existe mais de uma igreja? Sim, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo Jesus, e a falsa igreja, aquela que se transveste de igreja, aquela que tenta passar aí a imagem de igreja, não é. Então, a gente percebe que um dos pontos principais para, às vezes, diferenciar quem é igreja ou não, quem está sendo igreja ou não, o pai das igrejas que estão aí fazendo a vontade de Deus, a gente percebe que são aquelas que estão sendo atacadas, aquelas que ferrenhamente pelos adversários estão sendo atacadas, logo são as verdadeiras, eu diria, mas, melhor dizendo, a verdadeira igreja, né? Esse é o ponto. E aí eu não digo de denominações, placas, mas a verdadeira igreja. A igreja de Cristo está aqui neste mundo, lutando, labutando, trabalhando, buscando aí ganhar almas, granjear almas para o reino de Deus e adorando ao Senhor enquanto faz isso. Mas no meio da igreja existe o joio, aquele que está aí escondido, por assim dizer, oculto, mas logo, muito em breve, será revelado. E Cristo Jesus fará aí a diferença, né? Porque João Batista disse: e ele tem em sua mão a pá, e limpará a sua eira. É claro, o trigo, celeiro, céu, glória, graça, unção, bênção, para sempre com ele. E a palha, o joio, fogo eterno, que não se apaga. Então a gente já começa entendendo a princípio que quem está sofrendo essa perseguição toda, quem está sendo vítima da perseguição ou das perseguições é a verdadeira igreja. Com isso você já pode tirar alguma coisa até para acrescentar, já para ver essa diferença na sua aula. Outro ponto importante, isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus,
tanto na antiga quanto na nova aliança. Então, pensar que o diabo vai parar agora, pensar que ele vai tirar férias, pensar que ele vai ali escolher um ponto turístico específico lá no reino, no mundo espiritual, para que ele possa descansar, isso nunca vai acontecer. Então, ou seja, como a gente costuma dizer, né, aquela frase que diz aí, o diabo não brinca de ser diabo, então ele não tira férias, tá? Então, o ponto aqui é entender que essa oposição não é de hoje, não é de agora. A gente precisa ficar sempre atento a esse ponto. Então, houve essa oposição, está havendo essa oposição, e não pense você que ela vai cessar, ela vai acabar por aqui, ela vai continuar, tá? Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Então, não é só nas páginas da Bíblia Sagrada que a gente encontra ali o diabo lutando, atuando contra a igreja. Então, a gente também percebe, estudando a história da igreja, né, a gente vê aí a história da igreja, o desenvolvimento da mesma história, a gente percebe que ao longo dos grandes avivamentos, sempre houve aquele ataque ferrenho, né? Os avivamentos, inclusive, iniciaram a partir daí, de uma busca genuína pela palavra de Deus. Então, é bom entendermos que não só dentro das páginas da Bíblia Sagrada, então os ataques do diabo, os ataques do adversário, não estão só sujeitos ao passado, sujeitos ao período bíblico, mas também ocorrem hoje e ocorrerão, segundo a Bíblia mesmo nos mostra isso, né? Uma breve lida em Apocalipse te fará entender melhor essas questões. Continuando aqui, vamos lá. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia, ou, perdão, mesma intensidade. Então a gente percebe aqui outra coisa a se ficar atento, já no início de aula. Tem pessoas que acabam estudando, analisando, escrevendo livros sobre batalha espiritual e meio que acabam rotulando, tá? É claro que eu não estou aqui para dar ênfase nem moral nenhuma para o diabo, mas tem gente que acaba rotulando, bitolando a forma dele agir. Não, o diabo age de diversas formas. Muitas vezes quando ele perde ali, ele cai ali, é uma situação adversa a ele, contrária a ele, ele meio que usa aquilo ali até para criar uma coisa para vir pior, ou seja, com mais força, mais intensidade. Então a gente precisa ficar atento que nem sempre dá para dizer, olha, aqui é o inimigo, ali não é, aquilo vai. Tem gente que acha que tem o manual do adversário, ou seja, o manual do diabo para saber sempre quando ele está agindo. Então o importante, o mais importante, é orar a Deus, pedindo e buscando a Deus o dom de discernimento, né? De espíritos, o qual está na Bíblia, né? Diácrises pneumaton no grego, discernimento de espíritos. É bom então orar a fim de que a gente possa discernir corretamente através do Espírito quando está ou não agindo aí Satanás contra as pessoas. É bom entender quando é o diabo que está lutando contra nós ou não. E para fechar essa parte da introdução, para a gente dar início ao primeiro tópico, está aí. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, a saber, Satanás. Ou seja, embora ele mude as estratégias, embora ele mude a maneira de agir, embora ele haja de maneiras diferentes, a gente entende que é sempre ele agindo, tá? É sempre ele fazendo. É claro que você não pode, muitas vezes, incorrer no erro de pensar, até acabar atribuindo a Satanás a chamada onipresença, né? Ou seja, embora ele tenha poder, há quem diga que não, mas ele não consegue agir ali a todo tempo, a todo instante, em todo lugar. Não, só Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, cuidado para você, muitas vezes, não pensar, Satanás agiu aqui, está ali, está ali, está lá, embora o campo é largo para ele trabalhar e para agir, mas a gente sabe que ele tem demônios que, no mundo espiritual, no reino espiritual, acabam atuando em diversas partes do mundo, em diversos lugares. O que você não pode fazer é simplesmente achar que o diabo está fazendo ao mesmo tempo aqui, ali, ali e lá, dando a ele uma espécie de onipresença, coisa que ele não tem. Então você pode acabar dando a ele um atributo que é divino. Cuidado com isso aí. Então, depois disso, já podemos então partir para o primeiro tópico. Vamos lá, então. Então nós temos aí, primeiro tópico, a igreja sob ataque. Olha aí. Então, professor da EBD, ficar atento, professor, amado professor, que está lá ministrando, lecionando em sua igreja, fique atento para que você não fuja dos assuntos que estão ali relacionados no tópico. Esse tópico aqui vai falar do ataque, e esse ataque, é claro, vem da parte do diabo e está sendo dirigido diretamente à igreja. Então, é bom usar esse tópico para citar questões como essa. Talvez você tenha experiências para contar nesse sentido, coisas que você leu, não só a Bíblia, mas também outras fontes que você pode estar usando, mas que não se fuja desse assunto, que é a igreja sob ataque. Continuando aqui, a sutileza do ataque. Já que entendemos que a igreja está sob ataque, como é que se dá esse ataque? Então, esse ataque, ele é, a princípio, ele é primeiramente sutil. E é isso que você precisa analisar e apontar e trabalhar aí com seus alunos, a fim de que você não perca, tá? Desculpa a expressão, o fio da meada e a ponta da corda na sua aula. Muitos me perguntam, como é que eu faço para dar uma aula de EBD sem me perder uma aula? É só você seguindo os pontos, os tópicos e procurar um mínimo, né?
fugir dos assuntos, que você não fuja dos assuntos, tá? Se atenha a eles. E o nosso assunto aqui ainda é que a igreja está sob ataque. Agora nós veremos, tá aí o subtópico para te ajudar, tá aqui, ó, na tela aí, ó, o subtópico, a sutileza do ataque. Aqui você precisa ficar atento aí, professor. Depois disso, vamos ver como é sutil o ataque. Lembrando, é claro que deixa eu dizer de antemão, gente, não dá para eu trazer toda a lição aqui, né? Eu vou jogar na tela. Quem dera eu pudesse colocar toda a lição, mas o vídeo vai ficar muito grande, muito extenso. Então, eu peguei algumas partes que eu julguei serem importantes, serem necessárias, mas é claro, cabe a você, professor, ler todo o conteúdo e aí fazer suas análises, ok? Continuando, vamos nessa. Então, nós temos aqui, um fato de fácil constatação é que as oposições sistematizadas às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Então, para começar, o ataque está sendo da parte do diabo contra a igreja. É a igreja debaixo de um grande ataque. E aí a gente percebe, já começa dizendo que esse ataque é sutil. Sendo, pois, esse ataque sutil, a gente já começa a perceber uma coisinha aqui nesse primeiro parágrafo que eu coloquei aqui, que pode ser muito bom para você, professor. Em que sentido? As oposições crescem, mas são oposições, guarde isso, baseado na própria lição, né? Sistematizadas, ou seja, há um sistema todo ele montado contra a igreja de Deus. Então a gente não pode pensar que os ataques são esporádicos, um ali, outro ali, sem fundamento, às vezes uma questão só de ódio, uma questão só de pensar diferente, não. O que a gente percebe é que ao redor do mundo, Satanás está munindo ali seus demônios e algumas pessoas contrárias à fé cristã para juntas atacarem a igreja. Então não importa a intensidade do ataque, o que importa é entendermos que esse ataque existe, ele acontece, ele está acontecendo nesse momento. É certo que há países que estão situados ali na famosa janela 10 por 40, os missionários ali sabem muito bem, quem faz missão sabe o que eu estou falando, pelo menos quem fez estudo de missiologia, mas ainda assim, países lá que são amplamente contrários ao cristianismo e o cristianismo tem uma grande barreira, uma grande dificuldade para entrar lá. Mas nesses países, é claro, eles acabam matando cristãos, eles filmam assassinatos, cristãos sendo queimados, fuzilados, mas o fato de lá nesses países estarem matando cristãos, e aqui no Brasil, embora pelo menos onde eu resido aqui, eu resido no estado do Espírito Santo, eu não sei ainda, não ouvi falar de histórias dos quais os cristãos estão sendo perseguidos e mortos, assassinados, tá? Então, de repente, eu ainda não tive o privilégio de rodar muito no Brasil, né? Eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui a Minas Gerais, o estado de Minas, então os estados que eu conheço, onde eu preguei, Rio, Minas e Bahia, tá? Estados que eu não conheço ainda, não sei como estão as coisas ao redor do Brasil. Você que está aí assistindo, não sei onde você está falando, de repente você pode botar alguma coisa no comentário. Mas o ponto aqui, para a gente não fugir do assunto e para te auxiliar, professor de EBD, é entender o seguinte, que embora nesses lugares aí haja morte de cristãos, aqui a gente não vê isso, mas isso não significa dizer que nós estejamos sendo atacados. O que muda, muitas vezes, é a escala, é a forma de atacar, tá? É a intensidade. Há lugares que o ataque é ferrenho, cara a cara, tete a tete, frente a frente. Há lugares que a maneira é mais sutil. E é isso, e é essa lição que está falando de sutileza. Então a gente precisa atentar de maneira mais plena para a lição, não que a gente não vá falar dos ataques ferrenhos, ataques como esses que são feitos nesses países do Oriente Médio, mas aquele ataque sutil, quando parece que não está atacando, mas na verdade está atacando. Então, a sutileza que vai mandar e comandar. Então, tudo isso aqui é um sistema. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Ou seja, no passado, você lendo a Bíblia Sagrada, você vai ver que povos, nações contrárias ao povo de Deus, a saber, os judeus, né, contrário aos hebreus, o povo de Deus, eram nações que se levantavam, subjugavam, embora até algumas tenham sido levantadas pelo próprio Deus, no caso da Babilônia, para subjugar ali o Judá, né, o sul, em 605, 597, 586, Nabucodonosor por 3 vezes marchou contra Judá e ali a sitiou, logo a levou cativa para a sua terra da Babilônia. E em 722, né, anos antes disso, também aconteceu com o norte, na qual a Assíria, comandada a princípio por Sargão II, né, primeiro Assurbanipal, estava lá, mas ele não continua, então ali Sargão, ele domina aquela terra. Então o ponto é que a gente sempre vai encontrar guerras, povos que estão em guerra com o povo de Deus. Então eles vinham com toda uma estrutura bélica, né? Armas, carros, carruagens, cavalos, lanças. Hoje a gente não vê muito isso aqui. Não há um exército armado, e eu digo literalmente armado, contra a igreja, mas hoje existem formas que são usadas aí, e são mais sutis. E é sobre isso. Professor, tá aí a deixa para você
trazer, é claro, uma aula abençoada. Eu tenho certeza já que a sua aula vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, eu oro para que, glória a Deus, seus alunos possam ter uma boa compreensão. A gente está aqui para ajudar, né? Embora o meu conhecimento seja parco, né? Não sou aquele, mas estou aqui para auxiliar. Caso julgue necessário, pode entrar em contato conosco. Meu WhatsApp sempre fica aí e vai ser um prazer atender vocês. Então, continuando aqui, é só entender isso, que antigamente vinham com tudo, armados. Hoje vem sorrateiramente. Aqui que você pode trabalhar algo melhor para a sua aula, professor. Continuando. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Então, não batem de frente, por assim dizer, entre aspas, vou fazer aqui para você ver, ó, entre aspas, né? Não batem de frente. A questão é que até batem, mas não tão diretamente. Então, ao invés de alguns virem para a porta de nossas igrejas tentar parar o culto, o que eles fazem são simplesmente lá onde eles têm poder para fazer, que são diante aí das autoridades, criarem leis, normas que acabam muitas vezes trazendo todo esse transtorno. E geralmente, via de regra, essas leis e normas, todas elas são contrárias, né? Grande maioria, quando eu digo todas, não estou generalizando, é claro. Mas grande maioria delas, boa parte delas é contrária à fé cristã, contrária à Bíblia Sagrada. Então eles se especializam e contra a palavra de Deus. E aí está o problema, aí está o ponto. Então, aqui, professor, aqui, aluno aí DBD que está acompanhando também conosco, é uma honra ter você aqui. Esse primeiro subtópico, né, que eu não vou me estender demais, já são quase 16 minutos de vídeo, eu não vou me estender demais aí, mas o ponto é entender que nesse primeiro subtópico, o que fica claro aqui é tentar ver a diferença. Então, você vai fazer um paralelo aí, professor. De um lado, o ataque direto, bélico, armado, frontal, até os dentes armados. Do outro, a sutileza. Então, anteriormente, no passado, vinham com tudo. Hoje, vem comendo pelas beiradas, como se diz aí fora, tá? Então, esse é o ponto para esse subtópico para você. Continuando aqui, vamos para o segundo subtópico. O alerta para o povo de Deus. Então, já estamos falando sobre o ataque que a igreja está sofrendo. Vimos já que esse ataque é sutil. E agora vamos entender o quê? O que fazer mediante o ataque sutil? Ficar alerta. E aí, professor, você vai seguir na sua sequência na aula. Olha aí, o alerta para o povo de Deus. Então, há um alerta. Vamos ver isso aqui? Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Então, não dá para a gente pensar que Deus está aquém do que está acontecendo. Não. Deus está ciente de tudo, Deus tudo sabe, Deus é onisciente. E esse Deus onisciente não só sabe, como também nos avisa. Então, uma boa, eu digo boa e repito, boa leitura na palavra de Deus irá nos mostrar isso claramente. Então, tem gente que às vezes está querendo saber de Bíblia, de histórias relacionadas a questões, profecias, né, questões vaticinadas pelos profetas, olhando para a televisão. É do tipo, ver algo na televisão, deixa eu ir lá ver se a Bíblia está certa. Não pode, não é assim, gente. Essas coisas que vêm não podem nos pegar de surpresa, porque a Bíblia já falava esse respeito, já disse esse respeito. Então, nós precisamos olhar a Bíblia, lendo a Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, termos noção da Bíblia e simplesmente olharmos para o mundo e vendo, olha, cumprimento da palavra de Deus. Não dá para assistir o jornal e depois terminar o jornal, pegar a Bíblia e ficar lá. Deixa eu ver se a Bíblia tem razão ou não, né? Tipo, parece que o jornal está certo, ou as notícias, ou as estimativas aí dos estudiosos, especialistas, porque hoje a moda de 2022 agora é essa. Desde que veio essa pandemia, agora todo mundo é especialista, uma hora para outra. Daqui a pouco eu vou dizer que eu sou especialista também aqui em alguma coisa. Virou moda, todo mundo é especialista. Mas não tem especialista, não. A palavra de Deus não erra, não falha. Glória a Deus por isso, né? Diante da palavra de Deus, toda palavra de especialista cai por terra e acaba se tornando especialista em errar. Muita gente aí virou especialista em especular e em errar. Então, continuando aqui, vamos lá. Esse é o ponto, tá? Observar as Escrituras e ver que Deus sempre nos avisou. Então, não dá para dizer que foi pego de surpresa. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Aqui existem referências bíblicas que eu vou deixar você à vontade aí para ler. Eu não vou citar devido ao tempo, né? Para o vídeo não se estenda. Às vezes eu recebo reclamações de que pessoas, seus vídeos são muito grandes, 1 hora e meia, comprido. Eu acredito que é o tamanho de uma aula de EBD, né? Se eu estou lecionando e ministrando uma aula de EBD, tem que ser no mínimo 1 hora. Mas vamos lá, vamos tentar ver se a gente vai otimizando aqui, melhorando esse ponto, essas questões. Então, continuando aqui, o ponto é entender que os alertas sempre foram dados, sempre vinham,
E isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto grupos. Então, esse é o ponto aqui. Entender que Deus sempre avisou pessoas e sempre avisou grupos. Isso sempre esteve lá presente, sempre esteve aí na Bíblia Sagrada. Entendamos isso, compreendamos isso de uma vez por todas. Vamos lá. Então, a gente já viu que a igreja está sob ataque, que esse ataque, primeiro subtópico, é sutil e que nós precisamos entender uma coisa, estar alertas, porque Deus já nos vem alertando, tá? Tópico 2 aí, o subtópico 2. Continuando, subtópico 3, a igreja na reta final. Vamos lá, então. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Então, que o diabo viria a atacaria e continuaria a atacar a igreja, é algo que a palavra nos fala, que o Espírito Santo sempre, né, primeiro, inspirou ali homens para dizer isso na Escritura, e coisa que o Espírito Santo também testifica e fala no nosso coração. Então, nós não estamos, não podemos ficar desapercebidos quanto a isso. Deus preveniu a igreja que isso aconteceria, então a igreja de Deus foi prevenida. Tanto ela individual, no que tange pessoas, né, ali, quanto no coletivo. Embora eu não creia, eu não sou daquele que crê que existe uma igreja individual, do tipo, eu sou igreja. Não. Você que está assistindo aí agora, e junto a mim, aí nós somos igreja. Você e eu juntos igreja. Você aí sozinho templo, eu aqui sozinho templo, tá? Porque se eu começar a pensar que eu aqui sozinho sou igreja, eu vou passar uma vida inteira sentado de frente a uma câmera, um computador, gravando o vídeo, e não vou precisar fazer mais nada, é só sentadinho em casa. Eu mesmo ministro a minha ceia, eu mesmo para mim, eu mesmo me batizo, né? Mergulho no tanque, na água, na piscina, na praia, me batizo, eu mesmo ministro ali as coisas. E se eu errar, será que se eu errar, né? Desengrejado, você entendeu onde eu quero chegar? Será que quando eu errar, eu mesmo me disciplinar? Aí é o problema, né? Eu estou em casa, não congrego com ninguém, na igreja, não estou em casa. Aí, e quando eu peco, quando eu erro, quem é que me disciplina? Eu me autodisciplino? Será que eu dou muito tempo para mim na minha disciplina? Voltando aqui, né? Vamos lá, esse é o ponto. Então, entender isso aqui, ó. Não há razão, portanto, para surpresas. Ninguém pode dizer que tá... tem gente... Eu fico maravilhado. Mas eu não consigo explicar por que os cristãos, às vezes, ouvem algumas coisas, assistem nas redes sociais, internet, alguma coisa, e ficam assim, às vezes me procuram, rapaz, eu estou maravilhado. Será que isso já é o Armagedon, já é o Apocalipse? Eu falo, gente, por que está maravilhado? Porque não está buscando a palavra. Quem come a palavra todos os dias, quem tem uma experiência com a palavra, quem vive baseado na palavra, não anda aí indo em vento de doutrina, qualquer coisa para ele se fica, meu Deus, né, estou assim perplexo. Não, a gente sabe que é cumprimento, a gente está orando. Quanto mais coisas estranhas acontecerem ao redor do mundo, aí é para a igreja dobrar ainda mais o joelho, é agachar ainda mais diante de Deus e clamar ao Pai. Esse é o ponto. Então, quem está ficando surpreso com as coisas que estão acontecendo é simplesmente porque não está tendo aquele cuidado de examinar as Escrituras. Porque quem está examinando não está surpreso, não. Ele está dizendo, não, isso aí é só o início, princípio das dores, tá? Não chegou nada ainda, não aconteceu nada. Existem coisas piores. Não quero ser aqui o profeta do caos nesse vídeo, mas a verdade é que, baseado no Apocalipse, nós temos que dizer que coisas ruins estão para chegar aí. Então, fechando, foi previsto e registrado nas Escrituras. Então, está na Bíblia lá, tá? Não fica aí surpreso. Entenda o seguinte, a igreja está na reta final, esse é o ponto. Então você, professor, aí vemos um tópico inteiro, né? A gente trabalhou aqui um tópico, na qual a igreja está sob um terreno ataque, e esse ataque é, a princípio, sutil. Há uma sutilidade muito grande do adversário no ataque. Então ele está atacando diretamente, ele está pelas beiradas atacando. E nessa hora a igreja tem que estar o quê? Vigilante, atenta, pronta, de prontidão, para não ser pega aí desapercebido.Esse é o ponto que você, professor, deve trabalhar, deve, é claro, explorar melhor que eu. Já vi o fato que eu estou com o cronômetro ligado, correndo, dizendo que já são quase 24 minutos e daqui a pouco eu tenho que parar. Mas, vamos lá, você não. Você terá ali em loco, em sala de aula, um bom tempo para desenvolver melhor esse tópico aí. Continuando, vamos para o segundo tópico, tá? A natureza do ataque. Opa! Primeiro tópico, igreja sob ataque. Como esse ataque se dá, a gente vai estar vendo agora. Mas para entender como esse ataque se dá, vamos ver que campo esse ataque ocorre. Qual é a natureza desse ataque? E aqui você já tira aquele ataque. Para de falar mais do ataque e fala da maneira como esse ataque é pronto, prepara, como o inimigo prepara para atacar. Tá? E é isso que você vai trabalhar aí, professor, dentro desse segundo tópico. A natureza do ataque, repito aí, vamos lá. O ataque é de natureza espiritual. Então, olha aí, para começar, a igreja está sob ataque, está, não fuja do assunto. E agora, no segundo tópico, vamos ver a natureza desse ataque e já começamos o primeiro subtópico, está aí, ó.
no seu lado aqui, o primeiro subtópico, dizendo que esse ataque é de natureza, a princípio, espiritual. Vamos ver? Em sua oposição, ou desculpa, gente, perdão, estou de óculos, ainda estou lendo com dificuldade. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e também a demônios. Né? Então, está vendo aqui, eu coloquei, né, tive o trabalho de colocar para você no grego, até porque, o que acontece aqui? Há pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade quanto à tradução bíblica, do tipo, se deparam-se com uma palavra, um texto, alguma coisa, e ficam perguntando, realmente será que esse texto consta nos originais? E é bom, às vezes, a gente tentar entender e trazer palavras. Então, realmente está dessa forma lá, espíritos enganadores. Então, Paulo colocou ali pneumasin, né? Pneumasin, espíritos, e planos, pneumasin plainos, ou pneumasin plainos, tá? Plainos, melhor dizendo, planos. Então, nós temos aqui, realmente, pneumasin, espíritos, plural, planos, enganadores, fraudulentos. E também, né, eu não coloquei aqui, mas o texto traz lá, que é doutrinas de demônio. Doutrina será didascolais, doutrina de demônios. Daqui nós temos daemonion. Daemonion seria aí demônios, ok? Então a gente já começa a entender uma coisa. Por que dizer que esse ataque é de natureza espiritual? Porque a origem desse ataque, o ponto de onde esse ataque parte, ele vem a princípio de demônios, vem dos demônios. Tá? Então, mais uma vez, repito, Mateus 25, 41, Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são os seres sobrenaturais. Então, a gente percebe que, embora pessoas se levantem como inimigos da igreja, sistemas aí se levantem, governos e questões do tipo, né, poderes mundiais se levantem contra a igreja, os maiores, tá, inimigos da igreja são aí os seres sobrenaturais, a saber, Satanás e seus demônios. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. Então, tá claro, tá mais que explicado e mais que respondido. Uma breve leitura, só de você pegar esses pontos que eu fiz aqui, porque aqui não é o texto inteiro na revista, né? Você pode pegar com marca-texto e ler, de repente, se você quiser seguir esse modelo que eu fiz aqui, porque esse modelo, por si só, se responde, se completa, né? Ele já vai dizendo a natureza, então você já fez uma sequência para poder dizer. Você pode usar o grego também, até para te auxiliar e ajudar lá. Mas o ponto aqui, eu quis fechar, como a revista faz, com Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aqui que é um negócio, que às vezes eu acho eficaz, e caso haja tempo, e é lógico, nem tudo que eu falo aqui, isso quer dizer que você, professor, deva acatar e usar na sua aula. Você é livre para usar daqui o que quiser, também como nada. Sinta-se à vontade, tá? Só de você estar conosco aqui, para mim, já é um privilégio muito grande. Mas o ponto é que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, preste atenção nisso aqui, a nossa luta. Então, algumas traduções trazem, nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Então, dizer que nossa luta não é contra a carne e sangue, dizer que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, não significa dizer que a carne e o sangue não lutem contra nós. Então, o meu inimigo não é humano, mas às vezes um ser humano se faz meu inimigo. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso. Tá? Então, essa visão de Paulo, Paulo está dando a visão da igreja, a nossa visão. Nós, em relação ao mundo, precisamos entender que não temos inimigos nesse mundo. Nossos inimigos não são desse mundo, são espirituais. Então eu não posso olhar para seres humanos e tê-los como inimigos. Mas eu preciso entender que, embora eu não olhe para seres humanos tendo-os como inimigos, existem seres humanos que olham para mim e me veem como inimigo. Não querem estar perto de mim, querem lutar contra mim, querem pelejar contra mim, querem batalhar contra mim, querem me destruir. E isso faz com que eu fique atento. Então, você que está aí assistindo essa aula, eu sei que você não tem inimigos humanos, como eu também não tenho, não considero ninguém como sendo meu inimigo, mas você precisa ficar atento ao fato de que existem pessoas próximas ou distantes de você, que lhe odeiam, que querem ver o seu mal. E são justamente essas pessoas que o adversário tem uma melhor facilidade de usar contra você, tá? Contra a sua casa, a sua família, a sua igreja. Então entenda isso. Você não tem inimigos humanos da sua parte. Para você, essas pessoas não podem, como para mim também, ser inimigas humanas. Mas isso não significa dizer que as mesmas, ou que outras pessoas, né, seres humanos, não se considerem nossos inimigos. Então, no mundo, não se engane, nós estamos aí num mundo na qual nós somos odiados. A verdade é essa, a igreja é odiada. Então, há um ataque de natureza espiritual? Sim, mas eu não poderia deixar de falar isso aqui. Porque o mundo espiritual usa o mundo físico, o mundo material. Demônios podem usar pessoas. O diabo, um ser espiritual, pode simples e tão somente usar pessoas, ou seja, no mundo físico. Então, cuidado com isso. Às vezes você está aí dizendo para alguém, não tem que lutar com você, guerrear com você, lutar.
Claro que não, nós não temos que lutar contra ninguém no que tange de pessoas, mas entender que essas pessoas podem estar sendo naquele momento instrumento do diabo. A gente tem que vigiar, orar e pedir a Deus que Deus venha libertar essas pessoas, tá? Então fique atento quanto a isso aí. Possa ser que alguém esteja nesse momento sendo usado pelo inferno contra você e você às vezes não está percebendo. Então é bom vigiar, não degladiar, não batalhar com a pessoa, não gritar, não xingar, não ofender, sei lá, não excomungar a pessoa, mas também atento, vigilante, não sair contando tudo da sua vida, não se abrir tanto assim para as pessoas. A gente não pode ser tão ingênuo assim, tá? Não, se eu contar para fulano, eu não contei pro diabo. Peraí. Aí não, né? Vamos lá então, continuando aqui. Então tá aí, gente, o ataque é de natureza espiritual. Embora eu falei algumas questões aqui, até algumas aplicações minhas, mas para você, professor, não foge disso aqui não. O ataque é de natureza espiritual. Então a gente sabe quem é que ataca aí. Então tá aí, ó. Espíritos enganadores, logo espíritos. Então, haja visto o fato que existem 3 operações espirituais no mundo, né? Nós temos o Espírito de Deus, logo, o Espírito Santo, glória a Deus, ele é Deus. Temos o Espírito do diabo e o Espírito humano. O Espírito humano também nos engana. O nosso espírito, ou seja, o ser humano em si, o nosso coração, nossa mente nos engana. Mas nesse caso aqui, espíritos enganadores pode ser tanto homens que se doam ao diabo para enganar alguém, então com seu espírito munido ao espírito do diabo, essas pessoas acabam sendo usadas para enganar alguém. Ou também os próprios espíritos, de maneira clara, espiritualmente falando, espíritos enganadores, a saber, demônio. Então tá aí, ó. Pneumasin planos, espíritos enganadores, e demônios, daemonion, do grego. Depois disso, vamos lá. Segundo subtópico, o ataque é de natureza moral. Opa! Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Ok. Esse também é um ataque moral. Então, vimos aí anteriormente, subtópico passado, ataque de natureza espiritual não isenta que haja também um ataque de natureza moral. Então, o mundo espiritual manchando, maculando e contaminando a moral do mundo físico. Então, há uma ligação, um assunto outro, professor, para que você consiga explicar para os seus alunos aí bem. Já vem linkando um assunto ao outro. Ah, mas um é moral no mundo físico, o outro é natural. Qual é a ligação? A ligação é essa. O mundo espiritual, a saber, espíritos enganadores, demônios, né, doutrinas de demônios, usadas para manchar e macular ainda mais a moral humana, que, é claro, sofre com a ação do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, logo a degeneração passou a tomar conta. Então, os espíritos se aproveitam de pessoas que estão caídas no mundo de pecado para usá-las ainda mais terrivelmente contra a igreja de Deus. Continuando aqui. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Olha aí, 2 questões que às vezes estão tentando entrar para macular no seio da igreja. A hipocrisia. Muitos estão falando, faça, mas quem está mandando fazer não faz. E também mentiroso, né? E um dos pontos, gente, não vou me isentar de nada, não. Também não estou falando que eu estou aprontando, você me entende? Amém? Só para ser bem mais objetivo na aula. Mas alguém que está me assistindo aí, quantos dos que me assistem, bota no comentário aí. Eu conheço o Fernando Aquino pessoalmente. Conheço um natural lá do Espírito Santo, estado do Espírito Santo, de Vitória. Hoje reside na Serra, bairro Felrosa, um homem de Deus, Ministério Familiar. Quantos podem dizer? Então, às vezes, você assiste aqui, é guiado por esse conteúdo e muitas vezes analisa, ou pelo menos tenta entender quem sou eu, baseado no que eu digo aqui. Mas a pergunta é, o que eu estou dizendo aqui, o que eu ensino aqui é realmente quem sou eu? É claro que eu não conheço, não estou querendo falar, que uma breve pesquisa por aí, você vai descobrir quem sou eu, tá? Também. Mas o ponto é entender o que, gente? Existem pessoas usando a mesma coisa que eu estou usando aqui, a tecnologia, as redes sociais, né, canais como esse que eu estou aqui fazendo, para tentar passar uma imagem de uma coisa que não são. E começam sorrateiramente, igual eu estou fazendo aqui, ó, ensinando subsídio EBD, ajudando a pessoa a tirar dúvidas, ministrando uma aula. Daqui a pouco já estou mandando você depositar dinheiro na conta dele, daqui a pouco já estou mandando você fazer aquilo outro, daqui a pouco você está ligando para uma pessoa dessa e perguntando, meu casamento está ruim, o que eu faço agora? Já vão te dar um conselho, larga a tua mulher, passa o telefone dela que eu vou ligar para ela para conversar. Coisa esquisita que acontece. Então, inclusive, vaza, sai fora de gente esquisita assim, gente, sai fora de gente estranha assim. Isso são artimanhas do diabo. Pessoas perfeitas. A internet faz a pessoa ficar e ser perfeita. Né? Olha o perigo. Então até te oriento, procure aí me conhecer, saber quem sou eu. Quem é esse Fernando Aquino? Ele está aqui no YouTube ensinando, mas esse homem tem algum compromisso com Deus? Ele anda realmente com a família que vive? Não, sinta-se à vontade. Sinta-se plenamente. Qualquer um direito aí para fazer, me investiga.
Tá? De repente você tem um desejo, eu quero trazer ele na minha igreja. Antes de fazer isso, antes de ligar para mim para convidar, procura saber quem sou eu. A igreja que eu sou, passa o telefone do meu pastor presidente. Transparência é o que está faltando em muitos lugares aí, tá? Então, não falando mais de mim, voltando aqui para o propósito, mas eu acredito que está inserido, porque mentira e hipocrisia são duas coisas que são muito comuns aqui nessa plataforma que eu estou usando. Muita gente se diz de Deus e faz muita papagaiada aqui nessa plataforma. Então, tá aí. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Então, o que você já entendeu de tudo que eu falei aqui é que o mundo espiritual, primeiro começamos lá atrás, a igreja está sob ataque. Esse ataque é sutil. Agora vimos aí como é que é a natureza desse ataque. Já começamos a descobrir que esse ataque, em primeiro lugar, é espiritual, a sua natureza, ou seja, ele origina-se no mal, a saber, nos demônios. E ele também passa pelo mundo físico, dentro da chamada moralidade. Ou seja, os demônios, pessoas que não vigiam, dão abertura, vazão e lugar para esses demônios agirem. E isso tem trazido um grande escândalo e problema no seio e no meio da igreja. O que tem de gente gospel aí aprontando, o que tem de gente gospel aí famoso, vacilando, fora os que não vêm para a internet. Fora as conversas que a gente ouve falar aí, ó, de hotel, de não sei o quê, de bebida alcoólica, de traição, de levar a secretária e fingir que chega lá e a esposa, apresenta como esposa, dá uma aliança para a mulher e a mulher dele fica em casa. Em casa diz para a esposa, a igreja não aceita levar ninguém. E na igreja diz, minha esposa não pode vir porque está doente. Olha que terrível, tem gente que faz isso. Minha esposa não pôde vir, pastor, me acompanhar porque está enferma. Igreja, orem pela minha esposa que está deitada enferma na cama, não pode nem andar. E ela em casa fala com ela, amor, mulher, você não pode ir porque não aceitam levar, que eu leve mais alguém, né? Vai custar muito para a igreja levar a esposa. Então, aconselho a você, pastor, que está aí, ó, vai levar pregador, leva o camarada com esposa, enfim. O dinheiro que você poderia dar de oferta para ele, é um dinheiro que pode ser usado até por ele, para levar a esposa, a família. Então, vamos lá. Então, vai acabar um pouco com esse problemada tudo aí. Continuando, vamos lá, gente. Então, nós temos aqui o terceiro tópico. Ficou claro aí, gente? Ok, se falei alguma coisa, até peço ele já. Ok, vamos lá, vamos seguir com a aula. O processo é esse, é entender isso. Continuando aqui então. Então, a igreja sob ataque começou lá. Primeiro tópico, professor, não perca o ponto. E esse ataque é sutil. Você trabalhou ali da sutileza desse ataque. Você já pulou para um segundo tópico, já veio dizer da natureza do ataque. Você já disse que é um ataque de natureza espiritual, origina-se nos demônios, moral, porque esse mundo espiritual, ele entra no mundo físico para fazer a baderna, pegar algo que já não está bom e piorar. Agora, se a gente está vendo o seguinte, a natureza do ataque. Opa, olha que coisa interessante. Vamos entender isso? Vamos lá. Então, nós vemos aqui, ó, a esfera religiosa. Outra área também que a gente vê o ataque do diabo ocorrendo muito. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Então, onde é que o diabo ataca ferrenhamente? Na esfera da igreja. Então, está mais que explicado, é só ler e tentar trazer pontos aí que vão te ajudar a auxiliar na sua aula. Isso fica claro quando Paulo diz, apostatarão alguns da fé. E eu gosto desse alguns, tá? Para dizer que não são todos. O grande problema é que nós assistindo, vendo, ouvindo falar dos grandes escândalos que estão acontecendo, a gente acaba generalizando, né? Tá todo mundo perdido, os pregadores, ninguém vale nada, os cantores, tá tudo não sei o que, não vale nada. Calma, gente, calma, não é por aí não. Existem os sim e os não. Então a gente tem que separar o joio do trigo nessa questão tudo aí. Então, apostatarão alguns da fé. E realmente é o que a gente tem visto. Muita gente apostata da fé, a gente aí querendo atualizar a Bíblia, a gente querendo trazer conceitos aí, doutrinas erradas, estranhas, criam doutrinas e tentam embasá-las na Bíblia para poder ter o respaldo ali da sua igreja. É terrível isso aí. Então a gente está vendo o que acontece. Onde acontece? Na esfera religiosa, sabia, na igreja. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Então, gente, uma coisa que é bom falar aqui, professor, caso você julgue necessário, tá? Mais uma coisa que eu falo aqui, uma opinião minha, você não é obrigado a concordar, muito menos usá-la. Mas a questão básica é que a gente passa muito tempo, às vezes, pensando, achando, ensinando, falando na igreja, sobre esses ataques do tipo lideranças aí fora, governos, magistrados que criam leis contrárias à fé cristã, pessoas que criam coisas... A gente muitas vezes foca tanto nisso que esquece um detalhe. Esses homens que Paulo citou, esses homens que doutrina de demônio, aí, seguindo falsos profetas, são pessoas que outrora estiveram conosco, no nosso meio. Que há um tempo atrás ergueram as mãos chorando,
dobraram o joelho diante de Deus, oravam, clamavam, gente de monte, gente de vale, gente de Bíblia, gente de oração, gente de jejum, gente de clamor, gente de pregação, ofertante, dizimista, pessoa ali dando, como diz aí fora, do manto, né, como dizem, né, virou costume falar do manto. Gente assim, mas que hoje acabaram apostatando da fé. Então, isso deve ser algo que a gente precisa analisar. A gente tem que ficar atento quanto a isso na igreja, do tipo, dar oportunidade a alguém. Uma vez que a oportunidade é dada a alguém para falar, a gente precisa entender o que essas pessoas estão falando. Existem obreiros revoltados com o ministério, que não saem daquele dito ministério, ficam ali e falam, e aqui, e por aí. Uma coisa que, aí de um lado você vê um pastor de um lado e um obreiro do outro que estão brigados, e a gente fica no meio daquela briga toda, daquela contenda toda, a gente se degladiando. Até que, por fim, esse obreiro não se aguenta, sai e já abre um ministério para ele. E tudo que ele fez aqui, ele vai pagar lá na frente, porque outro, assim como ele se levantou com um pastor, contra um pastor aqui, outro certamente se levantará contra ele. E vai vindo. Daqui a pouco é um monte de placa aí. Já está faltando nome para a placa de ministério hoje, está faltando nome. A gente está pesquisando para ver se tem nome, né? Cada um nome mais estranho que o outro para a igreja estão colocando. Por quê? Porque não está tendo mais espaço para achar nome para tanto ministério, a gente brigando e abrindo igreja. Então a gente tem isso aqui, ó. Acontece na esfera religiosa esse ataque, tá? A natureza desse ataque é essa. Ela ocorre aí, ó. Esfera religiosa, então leia isso aí lá. E entenda uma coisa. Então, esses que hoje atacam, um dia foram também atacados. Esses que hoje perseguem, são contrários à fé, um dia foram perseguidos, eram cristãos, tinham uma vida pautada em Deus, mas acabaram dando vazão a doutrinas de demônios. E muito disso aí é a facilidade que as pessoas vêm e fazem as coisas. Poucos são os que querem realmente pagar preço, consagrar a vida, jejuar, orar, buscar em Deus, e querem as bênçãos fáceis. E aí dá problema realmente. Então, professor, mais oportunidade de você falar isso aí, foca nisso aí. Pessoas que estão no nosso meio, mas ainda não abraçaram por completo a fé e vão tornar-se, infelizmente, muitos deles, alguns deles, como disse Paulo, apóstatas e falsos profetas. Continuando, vamos lá, a esfera social. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Então, outro ponto que a gente tem que ficar atento. Os ataques ferrenhos que a igreja sofre são também no âmbito familiar. Isso que é interessante. A gente fala de esfera social, mas ainda que você conheça alguém aí fora, quer que seja no trabalho, quer que seja na escola, essa pessoa que você conhece na igreja, no trabalho, na escola, também tem lá a sua família. E esse que é o ponto interessante. Então, todas as famílias estão sendo atacadas. Existem pessoas que estão formando coisas que não são famílias, chamando de família, contrária à Bíblia Sagrada, e usando isso contra as verdadeiras famílias, aquelas pautadas todas no ensino de Cristo Jesus. Olha o perigo. Precisamos acordar para essa realidade. Então, o que fazer numa situação como essa, quando o problema é esse ataque na esfera social? É acordar mesmo, está aqui, ó, precisamos acordar. Está dormindo, a igreja está, e num sentido, não estou dizendo geral, mais uma vez, não generalize. Quando se fala termo igreja, é bom tomar muito cuidado. Tá? Dizer que a igreja está adormecida, como diz a igreja está adormecida, não, estou vendo muita gente acordada aí fazendo a obra. Só que boa parte ainda está adormecida, a verdade é essa. Então precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. No caso, famílias fracas, aí ó, igrejas fracas. Eu costumo dizer, não sei se você que está assistindo vai concordar comigo, se concordar, põe no comentário aí, vai ser legal poder conversar um pouco com vocês, interagir com vocês, mas eu costumo dizer que quem não está bem em casa não está bem em lugar nenhum. Você pode perceber, pode ser um culto avivalístico, culto de missões, aquela coisa tremenda, aquele poder, Pentecoste, mas o camarada que não está bem com a esposa em casa, ele chega com a cara amarrada, não dá um glória. A mulher que está passando problema com o esposo e filho, ou seja, quem está com problema em casa, já não quer ir para a igreja, e quando vai só o corpo. Que a mente, o espírito, a alma está em casa, está na rua, está em outro lugar, está no problema que deixou em casa. Então, outro ponto interessante, gente. Quanto mais nós cuidarmos quanto família, vai melhorar as coisas. Então, como a gente faz isso dentro da igreja, tratar sobre esses ataques? São palestras, estudos, ensinos para todas as faixas etárias da igreja. É claro que a EBD é a escola que contempla toda a faixa etária. Maravilha por isso. A EBD pega desde o maternal ali até lá a terceira idade. Glória a Deus. Mas, de vez em quando é bom também, além da EBD, das classes de EBD, como a gente está fazendo aqui, tem também algumas palestras, né? Reunir os jovens, quer seja no templo ou não, no templo ou fora dele, que se faça palestras explicando, falando sobre... Um dia desse eu fiz uma palestra jovem aí, falei sobre isso aí, questão ligada a redes sociais, o uso, o bom e o mau uso da rede social, falei sobre
a identidade cristã, os jovens, e falei também, é claro, sobre a área do sexo, onde eu falei sobre masturbação. Tem gente que não gosta, não podemos falar sobre masturbação na igreja. Não, se não falar, o mundo ensina bagunça, problema. Então, temos sim que falar para os nossos jovens sobre masturbação, sobre sexo fora ou antes, né, ali do casamento, fora e antes do casamento. Tem que falar sobre tudo isso. Homossexualidade. A gente está com medo de 5 anos de cadeia para quem falar mal ali. Segundo, nós estamos aqui para falar, para pregar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Recentemente, uma grande polêmica envolvendo até uma cantora gospel que está dando o que falar, né? Virou assunto aí para todo mundo nas redes sociais. Eu não vou comentar aqui porque eu tenho tanta coisa para fazer na obra que eu não estou tendo tempo aí para parar para fazer esses comentários. Eu não sou muito... Esse canal aqui não é muito de canal de fofocas gospels, comentários gospels. Eu não sou muito... Eu ainda não estou nadando para essa praia, não. Estou aqui, por enquanto, preocupado com o ensino, com EBD, com material teológico. Vou tentar trazer algumas coisas mais para tirar dúvidas teológicas. Ensinar é o que eu amo fazer. Então, voltando aqui. Vamos lá. E já que eu falei de ensino, vamos embora. Tá aqui então, gente. Cura da família. Entenda esse ataque. Então, a família está sendo atacada ferreamente. Que família? A verdadeira família. A família, aquela família ali original, aquele processo bíblico. A visão de Deus para a família está sendo muito atacada. O resto aí não está tanto assim, não. Continuando, quarto e último tópico, a igreja protegida. O que a gente está vendo aqui, professor? Começamos lá no ataque, a igreja sob ataque. Agora vamos fechar na igreja protegida, ou seja, o que é isso aqui? Como é que a igreja faz para se proteger de tanto ataque? Essa é a sua missão aí, professor, agora no finalzinho. De uma pancadaria de coisa pesada, agora você vem trazendo o bálsamo de Cristo, o refrigério de Cristo. Você está dando agora, professor, Deus está te dando a oportunidade aí na sua EBD de estar dando munição na mão dos seus alunos para guerrear, para pelejar contra os sutis ataques do adversário. Então, esse tópico 4 deve ser um tópico muito importante para você. Não porque é o último, não. Geralmente, o primeiro tópico é que a gente faz aquele processo. Mas, geralmente, todo o foco de um professor de EBD, ou a maior parte desse foco, está sempre voltado ao primeiro tópico. Porque é ele que vai dizer o que vai ser a aula. Mas nesse caso em especial, nessa lição especial, eu, professor, no seu lugar, trabalharia muito, mas muito mesmo, essa parte aqui, tanto o tópico 1 quanto o 4. Né? O 2 e o 3 não são relevantes? São muito relevantes, mas entender bem, entender que estamos sendo atacados e saber como nos defender desse ataque é o que vai te dar aí base para a sua aula ser uma aula abençoada. E é claro, além de aula boa, a gente não está aqui só para ter uma aula boa, parabéns, professor, que aula, não. A gente está aqui para arrancar aplausos e elogios. Está aqui para que as pessoas, nossos alunos, tenham essa oportunidade de entender o quão importante é buscar na palavra de Deus. Okay? Depois disso, vamos lá, gente, caminhando para o final. A exposição da palavra de Deus. Está aí, ó. Remédio bom contra ataque sutil. O apóstolo Paulo põe 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para a destruição de fortalezas. Olha aí que maravilha. Então tem 2 armas poderosíssimas aí para a gente usar, muito importantes. Então a gente tem aí, quais são as armas? Primeiro, a palavra de Deus, a espada, aleluia. E a oração, que é a defesa, que maravilha. E também um ataque, né? A oração também é um ataque muito forte contra o inferno. Então, 2 coisas que a gente precisa trabalhar bem, professor, aí em sala de aula, em loco, para trazer os alunos ao desejo, à vontade de buscar na palavra e também de orar. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos. Por quê? Porque esses não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Crente que não manuseia bem a espada acaba tendo que buscar a defesa em outros lugares, ou até mesmo passar aquela defesa que deveria ser dele para outrem. Deixar com que outra pessoa te cubra, a chamada cobertura espiritual. Irmão, tem tanta coisa saindo aí que se eu for parar para falar, eu passo a vida sentado em frente a essa cadeira gravando o vídeo. É muita coisa esquisita para falar aí. Então não, querido. Sua cobertura espiritual, quer cobertura espiritual? Joelho no chão, jejum e oração. Aleluia. Palavra de Deus ali, ó, todo dia. Amém? Eu tenho que buscar um fulano lá que tem um poder, uma unção, que ele vai transferir uma unção para a minha vida. Sabe como é que funciona muitos aí? Um camarada transfere para você a unção e a transferência troca. E você transfere para ele. Transfere o que para ele? Ele quer que você transfere dinheiro da sua conta. Então, ele te transfere a unção e você transfere o Pix. Ele transfere a unção e você transfere o PicPay.
ele transfere a unção e você faz a transferência da sua conta para dele. É isso que muitos estão querendo aí, muito picareta, querendo aí arrumar problema, mas está queimado, repreendido, em nome de Jesus. Vaza, vaza tranqueira. Então o que é o processo aqui? Entender isso aqui, gente? Palavra de Deus, tá? Palavra de Deus é o primeiro remédio aí a ser tomado. E, continuando, a prática da oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Há uma realidade, uma verdade aqui. O que dizer diante da verdade dessa? O que mais que eu posso comentar sobre isso aqui? Para não acabar sendo muito evasivo e falando... Está aqui, ó. Na realidade, a gente fala... eu amo a palavra de Deus, eu amo o Senhor Deus. Mas basta marcar uma reunião de oração e aquele que diz que ama não aparece. Eu amo o Senhor, eu gosto... chegou a boa parte. Na hora que o pregador vai pregar, né? Chegou a melhor parte. A gente canta 1, 2 horas e dá 20 minutos para a melhor parte. Que melhor parte é essa, que só tem 20 minutos? Sem contar também outros pontos aí. Aquela velha turma que faz tudo, sapateia, pula, canta, rodopia, mas você nunca viu a cara dele ou dela na escola bíblica dominical. Na EBD, então, não vem por nada. Então, gente, não adianta. Tá aqui, ó. Palavra de Deus e muita oração. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. Está aí um segredo, está aí um recado, está aí, glória a Deus, um santo remédio para poder vencer. Tá, professor? Conte conosco. Se em alguma coisa eu não fui bem, peço perdão. A gente está aqui para tentar ajudar dentro das nossas limitações. É claro, sou muito limitado, mas quero ajudar. Tá? Gravei o vídeo em cima da hora. Pode ser que alguém reclame que veio depois, veio atrasado, mas foi o que eu consegui fazer. Quem me acompanha sabe que eu estou passando um processo complicado. Eu perdi meu pai recentemente, estou cuidando de minha mãe agora que está viúva, cuidando também da minha família, está aí, minha esposa também está meio enferma, meu filho é especial, tem uma deficiência intelectual, também cuido, e eu estou aqui, irmão. Então sempre que dá um tempinho a gente vem para cá, com todo carinho, se esforça, estou aqui debaixo de 2 lâmpadas que estão me fazendo suar para poder gravar esse vídeo para vocês, mas com amor, tá? Não estou reclamando não, só falando. Então, concluindo aqui a nossa lição, nessa lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Então, conclusão, professor. Introdução, professor. Diz para onde você está indo. Conclusão, professor. Relembra aonde você foi, onde você veio. Então, a gente já fecha mais calma a conclusão aí. Então, não estica demais na conclusão, porque você acaba dando outra aula. Cuidado aí. E as perguntas que eram para ser feitas, já não podem ser mais feitas aqui. Só as perguntas que vêm da lição. Cuidado para que ninguém tome seu tempo e você não consiga ter uma boa aula. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Então, tem como ganhar essa guerra? Tem. Glória a Deus, armas espirituais. Esse é o ponto aí. Palavra, oração, vida no altar, longe da hipocrisia, longe de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vaza disso aí. Em nome de Jesus. Aí mais uma aula. Só tenho, diante de Deus, agradecer a todos vocês, tá? Um grande prazer estar aqui mais uma vez. Desejando, como eu sempre digo, contactar-nos. Fica aí meu contato, minhas redes sociais, sempre deixo aqui meu zap, meu Facebook, né, o link para que você possa estar clicando e nos conhecer melhor aí. Desejando que a gente vá na sua igreja. Gente, vai ser um prazer imenso, a gente está aqui para isso. Temos total disponibilidade de ir a qualquer lugar, desde que, é claro, sejamos convidados a tal. Tá? Deus abençoe a todos, fique com Deus, a paz, Senhor Jesus, até a próxima aula, irendo o nosso Pai, e eu creio que Ele quer. Amém. Fique com Deus, Pai do Senhor.